antes de participar da Santa Cena, me gostaria meditar em la palavra de Deus com você. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de São João, capítulo 8. Uma obreira me... está aqui, graças. Abra aí sua Bíblia. São João, capítulo 8. Os obreiros vão ajudar. Está ouvindo bastante, nada está afanado para sair da igreja. Certo que sim? Isso, está fresquito, está sendo frio aqui. Certo que sim? Alguns já querem dormir, não duerma não, por el amor de Deus. Vamos participar da Santa Cena do Senhor. Amém? São João capítulo 8. Encontraram? Sim ou não? Alguém necessita ajuda para encontrar São João 8? João capítulo 8. 1363. Encontramos? Já? Bueno, então disse assim, os obreiros podem sentar-se também. Vamos meditar rapidito aqui, vamos participar da Santa Cena. Disse assim, hein? Pero Jesús se foi ao monte de los olivos, e ao amanhecer vino outra vez ao templo, e todo o pueblo venia com ele. E sentando-se, les ensinava. Então, podemos ver que o Senhor Jesus tinha a costumbre também de ir ao templo, porque no templo era o lugar onde ele ensinava as pessoas. Amém? Às vezes somos criticados porque venimos ao templo, à igreja. Alguns dizem, não, para que ir à igreja se Deus está em todas as partes? Mas mire que o Senhor Jesus ia ao templo. Amém? E disse assim, os escribas e os fariseus trajeron uma mulher sorprendida em adultério, e poniendo-la em meio, lhe dijeron, Maestro, esta mulher ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, e en la lei Moisés nos ordenou apedrear a esta classe de mulher. Mire como eles hablavam de la mulher que cometia este tipo de pecado. Como criticavam, como juzgavam. Você sabe que as pessoas, lamentavelmente, têm a costumbre de señalar, de juzgar, de criticar, não é assim? De condenar quando uma pessoa comete um pecado na falha, como se ela fora perfeita. Então, se a primeira coisa que eu aprendo aqui e que todos temos que aprender é que não podemos juzgar uma pessoa quando ela comete um pecado, por mais grave que seja ante nossos olhos, porque para Deus pecado é pecado. Não há pecado grande, pecado pequeno. Para Deus, pecado é pecado. Ela pecou porque adulterou. Mas aquele que mira, Jesus dijo, não necessita nem estar com a pessoa. Só de mirar, você já adulterou. Se você mira e deseja, você já adulterou. Se você pensa mal de seu irmão, você já pecou. A Bíblia diz que aquele que tem ódio de seu irmão é considerado assassino. Ou seja, não matou, mas tem ódio. O ódio para Deus é como se fosse matar uma pessoa. Então, mire como nós outros não podemos mirar uma falha de alguém e quedar crucificando esta pessoa a vida inteira. Não é digna, não merece. E eu pergunto para você, e quem se merece? Então, todos temos que ter cuidado.
Porque a medida que você mide a outros, você será medido também. Se você é duro com os demais, um dia alguém será duro com você também. Amém? Então, eles estavam aqui acusando esta senhora. Então, de parte da gente da igreja, ela estava sendo acusada. E además da gente da igreja, que não era para acusar a mulher, também o diabo é acusador. Quando você comete uma falha, um pecado, você sabia que muita gente se aparta da igreja de Deus, porque quando ela comete uma falha, o diabo vem e lhe diz a ela assim, ó, Deus não te vai perdonar. Para que você vai allá na igreja? Deus não te vai escutar. E a pessoa acusada por este pensamento se desanima. Aí ela habla assim, não é que estou ocupada, não é que estou cansada, não é verdade. A verdade é que ela cometeu um pecado, uma falha, e Satanás ela está aqui, acusando. E ela se sente mal, pesada, quando vai orar, presta atenção, quando ela vai orar, justo na hora da oração, que ela vai falar com Deus, aí vem a voz aqui do diabo. E você está falando com Deus, mas Deus não te vai escutar não, por isso. A pessoa se sente mal. Vê se não é assim. Justo no momento que ela vai falar com quem? Com Deus, parece que o diabo trai aqui na cabeça dela todo o malo que é isso. A pessoa se sente sucia, condenada, juzgada. Era assim que o diabo queria ser com esta senhora. Vamos a ver que foi o que Jesus disse assim. Decían esto, versículo 6, probando-lhe para tener de que acusar-lhe. Também queria acusar a Jesus, já vê? Esta gente é terrível, aí gente assim, só quer acusar, señalar falha, defeito de los demás. Pero Jesus se inclinou e com el dedo escrevia em la tierra. Pero como eles insistiam em perguntar-lhe, Jesus se endereçou e les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. E dejaron solo a Jesús e a la mujer que estava em medio. Endereçando-se outra vez, Jesus lhe dijo: Mujer, ¿dónde estão eles? Ninguno te ha condenado? E ella respondió: Ninguno, Senhor. Então Jesus lhe dijo: Eu tampouco te condeno. Vete desde a hora e não peques mais. Presta atenção aqui, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Jesus ensinou a esta mulher um segredo para cambiar de vida. Qual é o segredo, pastor? Abandonar o pecado. Pecado é erro. E isso não é solo com Deus, não. Às vezes eu recebo, quando eu vou atender matrimônios, por exemplo, queixas de esposas ou de marido. E quando nós outros orientamos, hablamos, às vezes o marido ou a esposa siguen insistindo en el mismo que errou. Quantas esposas dizem assim: pastor, meu marido habla palavras que lastima, me trata como se eu fosse uma empregada. Às vezes trata a esposa como se ela
tiene que hacer a comida, tiene que hacer isso, tiene que hacer aquilo. Cuidado para você não tratar sua esposa como se ela fosse uma empregada. Não é que a esposa tem que fazer a comida, pastor, tem que fazer. Não, não é tem que fazer, não. Eu não obrigo a minha esposa a fazer nada, não, gente. Sou uma equipe. Nós outros hacemos praticamente todo junto. Está entendendo? Sim ou não? Se eu tenho que lavar a louça, qual é o problema? A mão não vai cair? Não vai cair a mão, não. Você pode ajudar a sua esposa a lavar a louça. Ou não pode? Não, pastor, esse é trabalho de mulher. Quem te dijo isso? Certo que sim? Por que você não pode ajudar a ela? Mas há homens que querem tratar sua esposa como se ela fosse uma empregada, uma escrava. Tem que trabalhar para ele, fazer todo para ele. E ele quer daí sentadito. Jesus lavou os pés de los discípulos. E não lhe caiu a mão, não. Jesus serviu a Santa Cena. Foi ele que entregou o pão. Não era trabalho dele, não. Ele era maestro, Senhor. Ele poderia pensar assim: sou eu que tenho que ser que servido, mas não. Ele lavou os pés. Então, é palavra, é grosseria, é chamar, desculpe-me as palavras, mas às vezes as esposas vêm e falam comigo, me chama de burra, me chama de todos, eu não vou falar aqui. Mas você se imagina. E aí depois este mesmo homem, em la noite, quer a atenção de la esposa. Tratou mal, gritou, la chamou, solo Deus sabe de quê, e em la noite quer dar um besito nela. Aí ele quer que ela lhe dê uma sorriso e um abraço e diga para ele, te amo. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você sembrou coisas malas. Não vai cosechar o que você quer cosechar, porque você está sembrando mal. Mas isso não é só para homem, não, mulheres. Há mulheres também que fazem o mesmo com o homem. Trata mal, ignorante, nerviosa. Haciendo a comida com aquela cara. E echa o prato assim, ó, pá! E disse assim, é isso aí que tem que comer. Coma aí. E se não está satisfeito, coma fora. Sim ou não? E o marido queda mirando assim, diz, Deus meu, o que está passando aqui? Mas há gente que vai insistindo em ele erro. Sabe o que acontece? Acontece que um de los dois vai explotar. Vai chegar um momento que a esposa vai dizer, não quero mais, porque nem meus padres falavam assim comigo. Por que a hora vai venir um homem aqui e me vai chamar de burra? De tonta? Nem meu papá me tratava desta maneira, a hora vai entrar um homem aqui e me vai tratar assim, como se eu fosse um perro. E nem sequer os perros há que tratar assim. E aí vai o homem, ele trata pior que o papá. Usted, homem, tem que ver como o papá trata a hija. Usted tem que superar ao papá de ella. Tem que tratar melhor que o papá. Você está entendendo, sim ou não? E lo mesmo também as esposas têm que tratar bem. Por quê? Porque a Bíblia diz que a esposa tem que mirar para seu marido como se ele fosse o Senhor Jesus. E o marido tem que mirar para sua esposa como se fosse a igreja de Cristo. Então, quando as pessoas vão insistindo, aí acontece a separação. Aí quando se separa, aí põe a mão na cabeça.
Pero você não cambiou. Tratou mal a vida inteira. Aí depois que perde, aí sim que valora. Porque o ser humano é assim. O ser humano só o valora depois que ha perdido. Aí depois que perde, disse: perdi minha esposa. Perdi meu marido. E o mesmo acontece com Deus. Porque Deus, mire o que Jesus falou para ela: mulher, eu não te condeno, eu te perdono. Não importa o que você hizo de ayer, hoje, em la mañana. Não importa. Lo importante é o que você vai fazer de agora em adelante. Ok? Então, não peques mais, não insista. Abandone isso que está destruindo sua vida. Isso serve para todo. O doutor chega para você e diz assim: ó, você não pode mais comer isso, mas você insiste, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Você vai sofrer. Então, se não peques mais, é abandonar aquilo que não está bem. Não insistem nas coisas que Deus já falou para você, já falou para mim assim, ó, isso te vai a prejudicar. Não insiste nesta falha. Amém? Quem está entendendo ao pastor? Quedou claro? Sim ou não? Pastor, e se eu sigo insistindo? Não, eu vou seguir grunhão, nervioso, agressivo, tratando mal, ignorante. Com Deus não oro, não ajuno, não leio a Bíblia, insisto em sair com vários homens, várias mulheres, pornografia, prostituição, vício, tudo lo malo. Se você insiste, isso te vai prejudicar. Aí quando venham os problemas, você vai pôr a mão na cabeça e vai dizer: por que eu não cambiei? Algumas pessoas, prestem atenção aqui no pastor, dizem que tiveram uma experiência de morir e ver seu corpo muerto e pedir a Deus assim, ó, el alma pedir a Deus: Senhor, dá-me uma oportunidade, Senhor. Algumas logram e regressa e Deus lhe dá uma oportunidade. Aqueles que não morrem, escute, aqueles que não morrem, presta atenção. Às vezes estão enfermos, em uma cama, em um hospital, muito mal, e dizem assim, oram a Deus: Senhor, se o Senhor me livra de esta enfermidade, eu te prometo que vou a cambiar. É assim ou não é assim? E Deus lhe dá quê? Uma oportunidade. Não espere chegar a este ponto para pedir a Deus uma oportunidade. Deus te está dando a oportunidade agora, a mim, a você, a todos nós outros. Para quê? Para que deixemos o que está mal. E se você pensa assim, não, comigo não, pastor, esta palavra aí para mim não é nada não. Porque eu não tenho pecado. Eu incluso, não, você está falando aí, eu nem sei o que você está falando. Cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que pensa que não tem pecado, ou aquele que disse que não tem pecado, é mentiroso. E, na verdade, todos nós outros temos algo que precisamos cambiar. Eu tenho, você tem. Você, pastor, tem, lógico. Não é porque eu estou aqui de pastor que eu não tenha falhas, eu não tenho erros, eu tenho coisas que tenho que cambiar. E a Santa Cena é a oportunidade para cambiar. Amém? Por favor, coloque-se de pé. Traga a Santa Cena aqui, obreiros. Cierre seus olhos. Coloque as mãos junto a seu coração. Espírito Santo,
Em nome do Senhor Jesus, ó Padre, o Senhor ha dado a todos aqui, sem juzgar, sem condenar, sem criticar, mas ha dado a todos a oportunidade de cambiar. E aqueles que de verdade, Senhor, estão hoje decididos, que querem cambiar, querem deixar seus pecados, suas falhas, vão a tomar esta decisão agora. Receba os elementos de la Santa Cena, presente a Deus. Vamos falar com Deus para estar aqui, e a ti dirigirme com esta oração.